Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui mais uma vez para falar sobre itens de validação, quer dizer, na verdade, para falar sobre testes estatísticos necessários para comprovar a validação analítica. E para isso eu vou mostrar hoje a versão nova do Minitab. Então, o Minitab é um software, de estatística bem consolidado. Está na sua versão 20 atualmente, e agora ele surgiu, na verdade, com essa novidade, que se assemelha bastante com a versão nova, do ActionStat, que também agora roda via web, e então está disponível na nuvem. Com essa nova versão, na verdade, a funcionalidade não foi alterada. O que eles propõem é que rodar na nuvem é mais fácil de integrar, porque aí os projetos vão estar disponíveis em qualquer lugar e o usuário vai poder ter acesso em qualquer computador, sem que tenha que ter a instalação local do aplicativo, do software. Então, com essa versão web, a gente é levado a logar no sistema, Então, aqui a gente tem um usuário e realmente, tendo acesso à internet, é possível utilizar, então, o Minitab de qualquer computador, tá bom? Nessa característica também, o que acontece é que ele vai fazendo salvamentos automáticos, direto também para a nuvem. Então, aqui a opção nossa é salvar direto no Google Drive, que foi o que eu fiz aqui. Então, aqui a gente pode salvar direto em Google Drive. E aí, poderia ser acessado, então, de qualquer plataforma, tá bom? Bom, em relação às operações, então aqui nós temos, na verdade, as mesmas opções das versões anteriores. Quer dizer, as mesmas operações disponíveis na versão 20, que seja desktop, que também está disponível ainda. A partir da versão 19, houveram alguns acréscimos de integração, então gráficos que são interativos, que permitem então um relatório mais customizado, de acordo com o interesse do próprio executor, E a carinha geral aqui não foi alterada, tá bom? Então, aqui a gente continua tendo as worksheets, Então, aqui a gente vai ter a planilha de dados. Aqui em cima a gente vai ter o relatório do teste que for solicitado. E aqui do lado a navegação para mostrar, então, os diferentes testes disponíveis e alterá-los, em relação ao que está sendo visualizado aqui na tela. Para mostrar um pouquinho da questão, então, operacional do Minitab para o tratamento de dados de validação de métodos analíticos, eu queria mostrar para vocês aqui o uso do teste T. Para que funcionalidade, Para que necessidade? Por exemplo, para a gente poder confirmar a precisão intermediária, que é feita aí por dois analistas diferentes em 2 dias diferentes. Então, nesse teste de precisão intermediária, a gente precisa comprovar que, independente do analista, independente do dia, os resultados obtidos, na verdade, pertencem ao mesmo conjunto e, portanto, têm a mesma média, fazem parte da mesma distribuição gaussiana. Então, um teste T seria um teste viável para fazer essa confirmação estatística e então a gente vai trabalhar com o teste de hipóteses. Antes de fazer o teste T, o que eu fiz foi o seguinte. Bom, primeiro, mostrando aqui para vocês, eu tenho os dados de 2 analistas, Então, hexas clicadas, na lista 1, na lista 2, dia 1, dia 2. E aí, primeiro, para fazer uma comparação geral dos dados,
eu usei a estatística descritiva. Então, onde que ela está disponível? Aqui a sequência é idêntica, igual às versões desktop, né? Então, eu fui aqui na aba Stat, dentro do primeiro item, que é a estatística básica, solicitei a exibição de dados da estatística descritiva. Então, aqui a gente vai ter como fazer o acesso a todos os parâmetros, como a média, a mediana, a moda, o desvio padrão, a variância. E aqui, então, eu solicitei para que o teste fosse executado para os 10 analistas. Então, eu seleciono a analista 1, que tem dados na coluna C1, basta selecionar, e seleciono aqui o analista 2, que está na coluna C2. Ok. Aqui eu vou escolher, dentre os itens de estatística, então a média, todos os itens aqui, moda, mediana, curtose. Bom, aqui fica a critério, né? Soma, média parada, N, enfim, tem várias opções aqui. Então, ok. E aqui de gráfico eu também tenho algumas seleções que são possíveis. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com histograma dos dados com curva normal. Ele vai traçar a gaussiana, o gráfico de valores individuais e o boxplot. Então, ok. Vamos pedir para executar. E tá aqui. Então, aqui ele está mostrando uma tabela única com todos esses itens, a analista 1 e a analista 2. 6 repetições, né? N igual a 6 em cada um. Média. EP da média. Desvio padrão, variância, coeficiente de variância, soma de quadrados. Enfim, mediana, quantil, máximo. Tá bom? Então, toda a tabela de descritivo. Aí aqui a gente vai ter o histograma, deixa eu melhorar a visão. Então, histograma para o analista 1, é claro que nós temos uma quantidade reduzida de pontos, então o histograma ele não fica plot. A gente consegue aparentemente conferir, né, que eles têm características bem similares. Ok. Daí, o que eu vou fazer agora é pedir, então, o teste T. Então, o teste de T vai me permitir aqui fazer esse comparativo aplicando um teste de hipóteses. Que hipótese que eu vou estar colocando? Então, eu vou fazer aqui um teste T para 2 amostras, vou comparar essas 2 amostras, né? A amostra 1 vai ser o analista 1 e a amostra 2 vai ser o analista 2. Vamos compará-las. Cada amostra está em sua própria coluna, tá correto? Então, entre as opções, 95% de intervalo de confiança. A hipótese que eu quero, que eu vou deixar aqui, é a hipótese nula de que a diferença é zero. Então, o que isso significa? Significa que a média de um conjunto em relação à média do outro é igual. Não existe diferença entre as médias. A hipótese alternativa, que seria H1, vai estar dizendo que existe diferença. Então, a diferença, na verdade, é diferente de zero. A média de um é diferente da média do outro. E eu vou assumir variâncias iguais, porque aqui significa, então, que a gente vai estar com a média das variâncias de ambos os conjuntos. Ok. O que eu quero de gráficos aqui? Temos
somente as opções de gráfico de valores individuais e o boxplot. Então, ok. Vamos executar o teste. E tá aqui. Então, aqui a gente tem o nosso método, né? Mostrando, então, a hipótese que foi assumida. Média da população 1 é a média da analista 1, média da população 2 é a analista 2. E a diferença? Eu coloquei que hipótese 0 é de que a diferença é 0. Quer dizer, a diferença é 0 significa que a média de um é igual à média do outro. E como que ficaram os meus resultados? Então, eu tenho os desvios, as médias. Aí eu tenho aqui o desvio combinado para poder fazer, então, o teste T. Eu assumi que as variâncias são semelhantes. Intervalo de confiança, 95. Então, aqui eu tenho os limites dos valores. E aqui, então, a hipótese H0 e a hipótese H1. O valor T deu 0,32. E eu poderia, então, estar buscando esse valor tabelado para verificar se esse valor é menor do que o tabelado, a gente vai aceitar a hipótese nula. Se esse valor é maior que o da tabela, significa, então, que a gente vai rejeitar a hipótese nula e vai aceitar H1. Mesmo sem comparar com a tabela, eu posso aqui fazer a conclusão do meu teste pelo valor P. Então, o P-valor ele deve ser maior que 0,05, que é o meu alfa, já que o intervalo de confiança é 95%, para que eu possa aceitar H0. O P-valor indica a chance da probabilidade, então, de H0 ser verdadeiro. E essa probabilidade aqui está grande, não é? Porque, na verdade, eu tenho um valor bem maior que o 0,05. Então, sim, consigo aceitar H0. Aqui eu tenho os pontos, aqui tem uma união, só para mostrar a distância entre as duas médias, média analista 1, média analista 2, e aqui o boxplot também com essa visão. O que a gente consegue perceber pelo boxplot e até pelos pontos individuais é o seguinte, o analista 1 ele tem uma distribuição um pouco melhor, né, em relação ao centro aqui, enquanto o analista 2 tem uma distribuição um pouquinho mais assimétrica. Aqui, na verdade, se a gente avaliar pelos quantis, né, que é o que o boxplot faz, a mediana está um pouco afastado em relação à média, e aqui está um pouco mais próximo. Tá bom? Em relação a variações e incertezas, né, de cada conjunto, elas são similares, um pouco menores aqui no limite superior do analista 2 do que do analista 1. E basicamente é isso, então. Então, daria para aceitar com esses dados, né, o nosso teste T, comprovando a precisão intermediária, quer dizer que os dois analistas conduzem, na verdade, a mesma média e, portanto, fazem parte do mesmo conjunto de dados, não tem diferença. Bom, outras funcionalidades aqui que eu posso destacar dessa versão web. Então, a gente consegue copiar, né, como eu estou mostrando aqui, para colocar em relatórios, por exemplo. Eu já falei que a gente vai salvar, a gente pode salvar, então, na nuvem e ter acesso de qualquer computador. A gente consegue compartilhar, então aqui eu consigo compartilhar via e-mail com outro usuário. Eu consigo também aqui, ó, salvar uma cópia, então vou fazer o download aqui desse arquivo, né, como uma cópia local. E então teríamos essas funcionalidades aí diferenciadas, tá? Em relação aos outros itens, como eu falei anteriormente, seguem as mesmas características, tá bom? Aqui também, né, a gente tem uma aba que possibilita abrir no desktop, caso exista o software instalado localmente, e ainda existe aqui uma ferramenta adicional, que é uma ferramenta comercial também, Quality Trainer, para auxiliar em alguns tipos de verificações de qualidade. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero
que tenha sido útil. Vou deixar linkado nesse vídeo, nos cards, né? Vou deixar então o link para o outro vídeo que faz o uso do próprio Minitab na versão 19 para dados de validação. No caso, eu fiz aí um exemplo para linearidade da validação analítica. Vou deixar também os testes do ActionStat na sua versão 3.7, na sua versão 4.0, que também roda na nuvem. E qualquer dúvida, procure então a Cronval Lab. Nós temos cursos de validação, temos cursos de estatística e fazemos ainda consultoria nessas áreas, tá? Então, cronvallab.com e contato direto no e-mail cronvallab@gmail.com. Nos sigam nas redes sociais e fiquem por dentro do nosso conteúdo. Eu espero que tenha sido útil e que eu possa vê-los em breve. Siga, né, o nosso canal no YouTube para ser avisado aí de outras postagens. Abraços e até mais. Tchau!